Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje vamos conversar com o professor Jaime de Agostinho sobre desenvolvimento sustentável. O professor Jaime de Agostinho é professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Roraima. Bom dia, professor Jaime. Bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia. Professor, geralmente a gente começa nosso programa pedindo para o nosso convidado falar um pouco sobre sua trajetória, desde a graduação, mestrado, doutorado. E aí, para não ser diferente, fale um pouco para a gente. Explique aí como é que o senhor chegou a ser o que é hoje. A trajetória é comprida, né? Não sei se vai dar tempo. Mas eu sou formado em Geografia, licenciatura e bacharelado pela Universidade de São Paulo, né? Graduação, pós-graduação e o doutorado na mesma universidade. E, enfim, estamos aqui agora na Universidade Federal de Roraima. Né? O seu mestrado, o senhor trabalhou em quê? Não, mestrado a USP nós temos um sistema lá, conforme o aluno tem condições, ele passa direto para o doutorado, né? Isso é comum na física também. Então, qual foi o seu trabalho de doutorado? A proposta é a seguinte: a USP ela exige para o pessoal que vem de fora, pessoal que vai bolsista normalmente, ou então quem vai fazer o doutorado lá, que a pessoa traga coisas do seu local de origem, né? No meu caso é a Roraima. E que também que isso tenha uma inserção na sociedade, tenha um benefício para a sociedade. Porque normalmente a gente vê muitos doutorados aí que não traz nada de concreto para a sociedade, né? E então, como o mestrado é uma coisa mais acadêmica, assim, de revisão, de literatura, enfim, não traz muitas novidades. É um treinamento para o doutorado, a gente costuma dizer. Isso. E o doutorado você tem que aplicar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa concreta. Então, por isso que surgiu então essa ideia da nossa tese de doutorado, ser subsídios para a discussão de um plano de desenvolvimento sustentável para o estado de Roraima. Na realidade é um plano de governo, tanto que depois que defendi o trabalho... Só uma curiosidade, plano de governo ou plano de estado? Porque a gente classifica como plano de governo o plano daquele governo que está no momento. E plano de estado é uma visão do estado. É um plano, então, para a governança do estado, tá? Vamos colocar as coisas certas, né? Então, esse projeto foi até na época o governador era o Tomás Souza Pinto, né? Ele teve uma cópia da tese, né? E gostou. Tanto que algum tempo mais tarde, eu já estava inclusive na universidade, eu fui requisitado para ser secretário adjunto de planejamento, para tentar, como colocou o Tomás, vamos tentar colocar na prática implementar exatamente. O resultado do seu doutorado. Então foi Olha, coisa fantástica. De um lado foi bom para mim, mas também fiquei meio frustrado, porque normalmente é muito difícil uma estrutura viciada de governo, qualquer tipo de governo, você colocar coisas novas, né? Mudar alguma coisa. Mas mudamos muita coisa, fizemos muita coisa de bom. Mas especificamente do seu trabalho, o senhor conseguiu implementar alguma coisa? Sim, tinha projeto de zoneamento, projeto de ordenamento territorial, né, que a gente se preocupava muito com isso, né? Então realmente isso daí serviu para dar subsídio, né? Conta pra gente entender melhor o teu doutorado. O que é que você pesquisou, e aí desenvolvimento sustentável de Roraima,
mas baseado em que marcos teóricos, e o que é que você usa. Até quando você explicar, eu vou fazer uma pergunta baseada no que você vai explicar. Eu gostaria de complementar a pergunta, porque eu, como leigo, vejo o desenvolvimento sustentável como algo muito amplo. Quais foram as facetas do seu trabalho? O senhor varreu que tipo de situação nesse seu trabalho? Desenvolvimento sustentável é uma marca fantasia, na realidade, né? Porque é uma filosofia, né? Que é muito difícil, é uma utopia de se atingir. Realmente é muito difícil você ter um desenvolvimento sustentável do jeito que é proposto. Mas aí nós já tínhamos essa ideia com um grande mentor que me ajudou muito, foi Aziz Absaber, né? Que trabalhei com ele diversos anos, né? Na USP. Eu ia perguntar isso. Você foi orientando dele? Foi do Absaber, foi do Mário De Biasi, foi enfim, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. O Absaber, ele tinha uma coluna na revista de história que eu assinava, e é uma referência mundial, né? O Absaber. Então você foi aluno dele. Eu trabalhei, desde o primeiro ano de universidade, eu era estagiário dele. Voluntário, eu nunca ganhei bolsa na USP, né? E eu dava minhas aulas em colégios, em cursos de madureza, que hoje em dia chama EJA e tal. E aí eu trabalhava durante o dia na universidade, lá estudava e trabalhava por uns 5 anos, né? E praticamente era de manhã, de tarde, às vezes de noite, não tinha horário certo. E o Absaber eu trabalhei muito com ele, aprendi muito com ele. Trabalhei um bocado, quase 4 anos com o Absaber. E tinha, além disso, o De Biasi também, que foi meu orientador, né? Na final responsável pela tese, e também o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que é uma figura excepcional em termos de sustentabilidade. Olha, Jaime, para quem já leu um pouco as colunas do Absaber, você falou aí de 3 pilares fantásticos da geografia humana no Brasil e no mundo, né? Eu discordo, o Absaber não gostava que falasse assim. Pois é, mas... Ele era o pessoal confunde. E meus colegas muitas vezes também acham que eu sou geógrafo da parte humana, eu sou da parte física, da parte econômica, geopolítica. Não existe nada disso, existe geógrafo. O geógrafo, ele tem a capacidade de síntese de diversas áreas, porque a geografia é chamada uma ciência que ela tem um pouquinho das outras ciências. E tudo isso serve como subsídio para você fazer realmente a geografia. Um exemplo, a meteorologia é ligada à física, né? Mas aí o geógrafo precisa trabalhar com aquele estado de tempo, né? E começar a desenvolver tipos de clima, etc e tal, que já é uma integração, não só da meteorologia, mas com outra, com a geomorfologia, com a geologia, enfim, a gente vai juntando as coisas e formando um novo subsídio para a ciência geográfica. Então o pessoal acha que a geografia é generalista. E de certa forma mas ela tem um foco final, que é a correlação das coisas. É juntar essas coisas, não ficam soltas as coisas como em outras ciências. Ou seja, é multidisciplinar desde a origem. Exatamente. Não é modismo. É isso que o Absaber lutava e brigava. Falava, pessoal, vocês não vão ser nem geógrafo físico, nem geógrafo humano. Vocês vão ser geógrafo, que vai juntar essas duas coisas. Qual a função da geografia? É relacionar os seres humanos com a natureza, com o meio físico. E como é que isso funciona? O que isso influi? Né? O que isso influi nos grupos humanos, etc e tal, o clima... enfim, diversas outras coisas. Mas aí, professor, me perdoe voltar à pergunta, né? E aí, como é que foi o seu trabalho especificamente? Quais foram as várias áreas? Até o senhor acabou de confirmar que é uma área, a geografia é muito ampla, né? O senhor trabalhou exatamente em quê? Como eu falei que é um plano, uma proposta assim, de discussão de um plano. Um plano você tem que ter uma série de sequências, né? E o plano ele analisa todas as variantes que influem num governo, por exemplo. O que você usa no governo? Quais são as áreas importantes no governo, né? Então você tem que pegar desde isso, usando geografia no meio de tudo isso, né? Pegar o meio físico, pegar o meio humano, meio econômico e fazer a junção e fazer isso seja uma coisa que esteja governável. Você possa usar aquilo na governabilidade. E isso é possível. Pena que o pessoal não faz isso, não é? A gente vê aqui no próprio estado, né? As coisas estão soltas, sempre foram soltas, não é de agora não. Cada um no seu setor, cada um na sua igreja. Um outro exemplo disso, que é um outro exemplo disso, é a universidade. A universidade é um bando de capelinhas, de igrejas, né? E todo mundo, cada um pensando do seu jeito e ninguém se integrando, tendo pouca integração. Então a universidade ela é muito criticada internamente, que a gente não tem integração interna lá,
e também muito mais criticada pela sociedade. Porque não passa dos muros dela. Não Isso aí é uma passa. crítica que a gente ouve faz tempo. Isso eu estou quase 40 anos em Roraima, né? Eu estou quase 20 na universidade. Então, esses 20 anos de diferença que antes de eu ir para a universidade, a gente sabia o que estava acontecendo lá fora da cidade. A gente sentia que a universidade estava faltando com alguma coisa. Mas isso a gente sempre vai ouvir, Jaime. Agora, essa seria uma chave para essa filosofia de desenvolvimento sustentável, a maior inter-relação entre os agentes. Isso foi uma coisa que você prova na sua tese, para melhorar, para desenvolver sustentavelmente Roraima. De onde vem essa filosofia, então, que você falou lá atrás, de desenvolvimento sustentável? Por que filosofia? Filosofia porque você não tem uma aplicação direta, prática daquela coisa. Eu, por exemplo, quando estava em 92, eu participei naqueles grupos, né, paralelos da Eco 92, e lá se discutiu muito desenvolvimento sustentável. E aí se perguntava, existe o Inácio Sachs, né, que a gente conheceu, tivemos diversas palestras com ele, que foi um dos que começou com esse nome de desenvolvimento sustentável. Na verdade, nem desenvolvimento sustentável, ele falou em ecodesenvolvimento, né? E isso daí impressionou muito pessoal lá, mas e aí, como é que funcionava a coisa, né? Aí como é que você vai juntar essa filosofia com a parte prática, né? E aí começam a realmente surgir ideias interessantes, a reciclagem, né? A reciclagem é uma forma de desenvolvimento sustentável. A gente vê aqui em Roraima mesmo, quanto de lixo, né, que é jogado no lixo e não precisa ser... Jaime, deixa eu entender. Então essa ideia, essa filosofia, que hoje está muito em voga, desenvolvimento sustentável, ela nasce lá em 92, não é uma coisa já mais antiga do que isso, não? Não, desde a Grécia já se falava em Pois é, você fala... Mas não com esse nome. Agora o nome foi batizado, assim, o Inácio Sachs, né, que é um nome francês, mas ele é nascido no Rio de Janeiro, começou a realmente se implementar isso, e surgiu na Eco 92. Só que a Eco 92 foi uma frustração, que na realidade lá se discutiu mais menino de rua, mais pobreza, e não se discutiu nada de Amazônia, nada de meio ambiente, discutiu muito pouco isso daí. Índio, né? Se discutiu índio, mas os índios ficaram tudo soltos lá, ninguém sabia o que fazer, nem houve nada de concreto em cima disso. Então, realmente, foi lançado, assim, de uma forma mais moderna, esse termo de desenvolvimento sustentável, mas ficou mais eu preferi mais o termo que o Sachs, no fim, mudou para desenvolvimento, ecodesenvolvimento. Tanto que, a partir daí, nós montamos uma fundação, aqui em Roraima, a fundação mais antiga, funcionando até hoje, homologada pelos ministérios públicos, né? E chama Fundação para o Ecodesenvolvimento da Amazônia. E aí nós fizemos uma série de projetos dentro da Ecoamazônia. Nós temos, inclusive, projetos funcionando agora. Nós estamos dando apoio para catadores de lixo e reciclagem. Nós já fizemos um projeto muito interessante, pouco pena que não é divulgado isso, né? Mas tem funcionado bem. Tem um espaço aberto aqui, professor. Então tem funcionado bem. Tanto que a gente tem brigado muito lá na universidade, no bom sentido, né? De fazer muita coisa que é jogado fora lá, que é amontoado lá, isso daí começou a ser doado. Pois é, quando a gente fala desse desenvolvimento sustentável, a primeira coisa que vem à cabeça é reciclagem. O que mais dessa filosofia de sustentável caracteriza um desenvolvimento sustentável? O que é que você chega de resultado na sua tese de doutorado? Olha, se o estado de Roraima seguir por aqui, está caracterizado que ele está tendo um desenvolvimento sustentável. Como é que eu posso marcar esses marcadores de que essa prática é sustentável? Como é que você chega... Só um parênteses, antes você vê duas diferenciações que a gente precisa fazer. Crescimento e desenvolvimento. São dois termos muito misturados. O pessoal usa, Delfim Neto, uma época, usava os dois assim, sem saber o que é um ou outro, né? Então o crescimento ele é quantitativo, né? E o desenvolvimento ele é qualitativo. Então o ecodesenvolvimento então, é um desenvolvimento com qualidade, né? Que a gente tem muita coisa que tem crescimento, e aí? A economia brasileira cresceu, e aí? Teve qualidade de vida, teve coisa? Né? O PIB cresceu, e aí? O que isso trouxe de vantagem para a sociedade? Então o que a gente procurou colocar nesse plano, né? Nessa proposta de plano,
é realmente quais caminhos que o governo poderia tomar no momento, né, para que houvesse uma governabilidade, né, aproveitando realmente essa teoria, né, do desenvolvimento sustentável. Professor, desse seu trabalho que o senhor trouxe aqui para Roraima, que o senhor tentou implementar, se o senhor fosse quantificar o quanto foi implementado, o senhor diria mais ou menos quanto? Eu diria uns 20%. 20%? 20%. E outra pergunta, deixa eu perguntar, a sua dissertação de sua tese foi em que ano, professor? Foi em ano 2000. 2000. Já tem então aí quase 18 anos, supondo que tenha sido mais ou menos no meio do ano. Nesses 18 anos, o senhor olhando para trás, o senhor faria alguma correção na sua... Muitas. Eu, inclusive, tenho um exercício, dentro da tese, lá eu coloco os cenários propostos para Roraima. Na época eu fiz cenários para 20 anos, né? E todo ano eu estou mudando esse cenário, porque a coisa pouca coisa tem acontecido. Então isso é muito interessante. Diversos governos que tiveram aqui, o Tomás usou, o Anchieta foi informado disso, né? O próprio Sueli, quando não ela, mas o Neudo, na época, me procurou, e eu conversei com ele, mostrei o cenário. Eu falei, nós vamos fazer, o cenário está aqui, ó, o que tem e o que poderia se ter em 20 anos dentro de uma filosofia de desenvolvimento sustentável. E realmente pouca coisa aconteceu. Por exemplo, lá está titulação de terras, isso já está em 2000. 2000 a gente tinha problema de titulação de terras aqui em Roraima, para o governo federal passar para o governo do estado. Até agora está patinando, não saiu ainda, né? O zoneamento ecológico econômico, que nós começamos isso aqui em 92. Em 92 nós começamos a fazer o zoneamento ecológico econômico. Fizemos do Vale do Rio Cotingo, completinho, bonitinho, dentro da metodologia aceita e tal. Foi o primeiro zoneamento da Amazônia na escala de 1 para 250 mil. Até então só tinha Rondônia 1 para 1 milhão, parece. E aí foi feito, bonitinho e tal. E a continuação ia ser o Vale do Mucajaí, etc. Mas nessa época mudou o governo, né? O Tomás saiu, entrou outro governador e aí parou. E até hoje está patinando. Vocês veem cada rolo que tem esse zoneamento, até caso de polícia já teve. Então o problema é só má vontade política? Falta vontade política. Tem um monte de problemas, né? Que eu faço lá no começo da tese, um panorama de como é que estava Roraima, quais eram os fatores adversos e fatores que estavam acontecendo aqui, né? Por exemplo, uma coisa que o pessoal me criticava muito, mas é uma realidade, nós temos um excesso aqui de áreas indígenas aqui em Roraima. Nós temos metade praticamente do estado é área indígena. E o pessoal, mas você é contra indígena? Eu falei, não, pelo contrário. Tem muitos amigos bons indígenas, tem compadres indígenas e tal, mas não é o problema. O problema é Raposo Serra do Sol. Foi feita uma área enorme para a área indígena. Eu pergunto, quem está lá dentro? Quase ninguém. Tá todo mundo na cidade. Você chega a... Primeiro, você projetou cenários, né? Isso. Quais os parâmetros, né, nessa área aí? Porque, por exemplo, a gente da física, como é que as leis da física, a gente prevê as coisas? Tem a lei, a gente alimenta lá as variáveis e aí a gente consegue prever o que vai acontecer um tempo depois. Daí o grande sucesso da astrofísica, por exemplo. Eu sei que um cometa vai passar ali porque eu sei da velocidade, a trajetória dele. Nesse caso de desenvolvimento, que variáveis você usa para, olha, eu tenho essa situação do governo, daqui a 20 anos vai estar com esse cenário. Como é o fazer disso? Não é que vai estar, você propõe que esteja. Pois é, e quais variáveis você coloca? É uma fórmula? É uma previsão de futuro? Explica para... São observações que você coloca em modelo. Porque o negócio de você está falando uma coisa até interessante. Não existe ciência exata. Desculpe, tem física, tem matemática. Não existe ciência exata. Tanto que tem se provado ultimamente que as coisas mudam tudo. Tem certas teorias da física que mudaram totalmente. Muita coisa. Não mudaram? Descobre-se coisas novas, né, tal. A parte de astronáutica, você vê, você vê que está mudando tudo. Então, como é que você faz um modelo? Você pega a observação, você tem que ter experiência você tem que conhecer o problema. Então, eu estava aqui já 20 anos aqui, já sabia como é que funcionava o ecossistema aqui de Roraima, o ecossistema, vamos chamar, não biológico, mas toda a integração.
Então, essas coisas é importante que você vai podendo propor. Então, você fala, daqui tá errado. Como é que a gente pode fazer para corrigir isso? Você pode fazer isso, assim, assado, para dar aquele cenário futuro. Mas, Jaime, deixa eu insistir. Quando você diz que pode fazer assim, assado, é você que está dizendo. Nesse caso específico, você com toda a sua carga de experiência, com todos os seus valores, tem algum tipo de modelo que eu sigo nessa sua área? Porque não vai depender da opinião de quem está fazendo? Não, mas não é eu sozinho fazendo. Pois é isso que eu estou tendo dificuldade de entender. Não é o supra-sumo de tudo para fazer sozinho as coisas. Você não tem, a competência tua é limitada. Então você tem que conversar com pessoas. Então no meu trabalho eu conversei com muita gente. Área política, área militar, área indígena, nos países, na Guiana, na Venezuela, que é outro cenário que nós temos hoje, né? Então a gente tem que saber o que é aquilo, porque Roraima é um problema muito sério. Na tese a gente trabalha muito nessa parte geopolítica também, mostrando por que para desenvolver Roraima, o que nós vamos se conversar com os vizinhos. Só um momento, explica para o ouvinte o que é a geopolítica. Geopolítica surgiu com aquela ideia de guerra, né? A geografia da guerra, né? Então realmente o território. Quando você tem um espaço e você ocupa aquilo, você está formando um território. E esse território, ele tem força, tem poder. Se não tiver muito, vem outro e toma aquele espaço e aquele poder. Então isso normalmente a geopolítica estuda essas coisas. Então esse jogo o pessoal confunde muito com geografia política, que não é geopolítica. Geografia política, você está estudando a divisão dos estados, você está vendo como é que as coisas se distribuem no espaço e tal. A geopolítica não, ela é dinâmica, ela mostra as forças que estão agindo no espaço geográfico, tá? Então aqui a gente vê, Roraima, na Amazônia, talvez seja a área, o foco de maior importância geopolítica. Por quê? Porque aqui nós temos um monte de problemas, mas também um monte de soluções. A solução, por exemplo, de Manaus se desenvolver em termos de logística e tal, seria Boa Vista. Boa Vista e Guiana. Não Georgetown, porque Georgetown não tem porto. O porto mesmo da Guiana, que está já sendo proposto pelos chineses, vão construir, é em Berbice, que fica bem no sul de Georgetown. É um porto de águas profundas, pode entrar navio de grande calado. Então você vê, se conseguir fazer, a estrada sempre foi um problema sério, a estrada aqui para Georgetown. Eu já fui, inclusive, por terra, mas é muito ruim ainda. Mas estão pensando agora em novamente, pela quinta vez. Mais uma vez diz que o governo brasileiro é que vai fazer. Mais uma vez, 5 vezes, há 20 anos que se fala isso. Mas é a solução, é uma saída estratégica. O cara fala, mas para a Venezuela, ultimamente, nós estamos tendo problemas, né? Dá para sair para a Venezuela, sempre saímos. Quantas vezes nós não fomos Margarita aqui de carro, né, de carro pequeno, inclusive, sem problema, né, com baixo custo. Então tem tudo, a geopolítica está mudando. A Venezuela agora não está sendo muito interessante para a gente. Nós estamos, inclusive, encalacados com a segure, para deixar de funcionar, de mandar energia, nós vamos ficar atrapalhados, enquanto não sai o linhão aqui do Tucuruí. Então você vê, tudo isso é um jogo. É um jogo de poder também. Tem interferências violentas atrás disso. A estrada de Georgetown começou a ser construída para Paranapanema, aqui há 20 anos atrás. Mais de 25 anos atrás. Mas houve um bloqueio. O governo da Venezuela forçou o governo brasileiro a parar. Por conta daquela rixa lá tem a área do Essequibo, que é uma área, 2/3 da Guiana é pretendido pela Venezuela. E eles não abrem mão disso, apesar de já ter sido definido em fóruns internacionais, etc. e tal. Então você vê que é um problema sério, né? Tudo isso. Depois nós temos o problema de áreas indígenas. Não que os índios sejam problema, pelo contrário, eles estão sendo vítimas do problema, né? Deixa eu até te ajudar, não é o problema das áreas indígenas, vamos botar a questão das áreas indígenas. Até para os ouvintes não acharem que a gente está dizendo que não, mas problema para mim, tudo, o problema, você sabe... Eu estou querendo te ajudar. Não, mas problema tem solução. O problema tem solução, não tem? Tem. 99% das vezes tem solução. A questão é uma coisa que fica muito dúbia. Vamos discutir. Isso é coisa acadêmica de universidade, discutir a questão. Nós temos que ver quais são as soluções para o problema, não é? Para facilitar a vida, não só do Brasil, mas dos indígenas.
Eu acho que tem uma política indigenista que o pessoal acha que está boa, mas não está não, está muito ruim. E eles sentem na pele. Nós estamos aqui na 95.9 FM com o programa Por Dentro da Ciência, do Departamento de Física da UFRR. Hoje a gente está conversando com o professor Jaime D'Agostinho, do Departamento de Geografia da UFRR, tratando do tema desenvolvimento sustentável em Roraima. Jaime, revoltando, porque a gente já fez essa pergunta no mesmo sentido algumas vezes. Que mais variáveis você coloca lá no seu modelo para apontar práticas, e aí me corrija se a palavra está errada, práticas que devem ser feitas para que Roraima tenha esse desenvolvimento sustentável? Porque, volto a dizer, quando fala de sustentável, a primeira coisa que vem à cabeça da gente, da grande maioria das pessoas, é só a parte de lixo, de ecológica. Mas a gente vê que o tema é muito mais rico. Professor, eu gostaria de complementar a pergunta, porque, assim, o senhor fez um plano para 20 anos, né? E o senhor, respondendo uma pergunta que eu fiz alguns minutos atrás, o senhor disse que parte do problema de só ter sido implementado o seu plano de 20% foi, digamos assim, uma certa má vontade política. A gente tem eleição a cada 4 anos. A cada 4 anos tem novos governadores, novos deputados, não sei o quê. Fazer um plano de 20 anos não é, de certa forma, dar um tiro muito no escuro, não? Não, eu acho que você está dando um tiro com a bala certeira, porque se o político ler, gostar, ele vai seguir aquilo. Porque o problema é que... Não, mas desculpa interromper, mas o que é que acontece? Essa rotatividade de políticos, é comum a gente ver um político, não vou dizer desfazer o que o adversário político fez, mas simplesmente abandona aquele... É nesse sentido, ou seja, o senhor faz um projeto, o senhor faz um plano, um certo governador começa a executar, aí de repente na eleição seguinte ele perde, vem outro e desfaz ou deixa de fazer. Não é, de certa forma, desculpa pegar pesado, uma certa perda de tempo, não? Fazer um projeto para tanto tempo? Eu acho que não. Pelo contrário, eu em primeiro lugar, não fiz um projeto para um governo. Primeiro ponto, foi feita uma coisa independente, acadêmica, né? Para poder ajudar quem quisesse utilizar isso. Tem muitas coisas que foi colocado lá e o pessoal faz o contrário hoje em dia. Você vê, por exemplo, o pessoal quer pôr indústria aqui em Roraima. Sem energia não dá. Não. Já tem energia, não tem matéria-prima. Aqui nós só podemos, no pior das hipóteses, no momento, montar agroindústria. Por quê? Porque nós estamos começando a soja, né? Se bem que a soja aqui é um problema ainda pequeno, ainda existe muito. Eu estava conversando com um grande produtor aí, o Denário, né? Que ele coordena esse pessoal da soja. Ainda a soja está muito longe de chegar naquele ponto de equilíbrio para começar a virar um agronegócio, para poder... para ser uma commodity, né, para poder ser exportado. Nós estamos aqui em 10% do que deveria ter de produção ainda, para poder gerar um agronegócio, né? A gente vê outras coisas, a agroindústria dá para se fazer com alguma coisa, só que, por exemplo, começou a se fazer criação de peixe aqui, virou moda, não sei se é moda ou se foi lavagem de dinheiro, mas enfim, muita gente fazendo piscicultura, mas aí tem um gargalo muito sério. Aí falta ração. A ração vem de quê? Milho, que não se produz muito milho aqui, né? Enfim, tem que ter essa ração para poder ter a coisa. Tem que ter uma cadeia produtiva. Uma base sustentável. Então, isso é sustentabilidade. Você tem que montar as coisas para poder dar sustentabilidade no final do projeto. Então a gente vê um monte de outras coisas que estão acontecendo aí, né? Então é isso, essa parte do agronegócio, que diz que tem agronegócio, não temos ainda, estamos começando. Ainda bem que ele está seguindo normalmente. Na hora que titular, o pessoal fala, mas Roraima só tem 7% do estado disponível para o desenvolvimento. Porque nós temos quase 50% de área indígena, unidade de conservação tem mais uns 20 e poucos por cento, mais as reservas legais, não sei o que mais, tudo que é protegido por lei, que são áreas protegidas, sobra 90% praticamente, não chega a 10%. O pessoal fala, mas é pouco. Será que é pouco? Eu pergunto. O que é pouco? O que é em 224 mil quilômetros quadrados, 10%? Pois é, eu vou usar... Dá para produzir muita coisa. Dá, você falou uma coisa agora que um colega nosso comenta, na época da demarcação ele comentou muito. Sergipe tem uma área menor do que a área que Roraima tem para produção. E o PIB de Sergipe
é muito maior. Então, você falou uma coisa fantástica agora. O problema não é falta de espaço. E onde é que entra essa sua previsão desse agronegócio? Você já prevê um cenário nesse sentido lá em 2000, quando você termina seu doutorado? Sim, já se previa a expansão dos grãos, né, daqui na Por que os grãos aqui têm uma facilidade? Duas coisas importantes. Aí começa a vir o estudo de outras ciências para formar um conceito geográfico e desenvolvimento sustentável. O que é a soja, por exemplo, a nossa soja aqui tem uma vantagem espetacular sobre a soja do sul, do Brasil Central. Primeiro, nós temos muito sol, o fotoperíodo aqui é bem mais elevado que lá. Segundo, a safra aqui vai dar o oposto no que dá lá embaixo. Então nós vamos trabalhar na entre-safra, que é a safra dos Estados Unidos e do Canadá, que é quando a Bolsa de Chicago valoriza mais a soja. Então, a gente vai entrando, tudo isso daí é coisa que tem que ser analisado, e foi analisado já desde 2000, a gente já tem analisado isso. Então, essas coisas tem que observar. E tudo isso surge da onde? Você vai falar, mas onde que? Surge da observação e você conversando, você pesquisando, mas a pesquisa não é aquela pesquisa só pegar livro e ficar folheando e pondo citação no teu trabalho. Não é? O negócio é pegar experiências que tiveram, boas e ruins. Jaime, você falou de citações, adiantou uma pergunta que vem na cabeça aqui. Você termina seu doutorado em 2000, falando de Roraima. A gente já entrevistou, por exemplo, aqui o professor Reginaldo, e foi interessante explorar essas fontes que ele usou para o trabalho dele. Fantástico. Quais foram as fontes que você usou aqui no estado tão recente? Como foi o seu trabalho de pesquisa? Foi em bibliotecas? Foi em documentos oficiais? Conta pra gente essa experiência. Olha, isso foi feito durante muitos anos. Até a parte teórica você tem que estudar, né? Tem que pegar lá tanto coisa do Abissado, como coisa enfim, diversos autores internacionais e nacionais que falam sobre filosofia do desenvolvimento sustentável, etc e tal, né? Então você vê que tudo isso daí é importante. Mas o que me fez... Demorou 10 anos para mim fazer essa tese. Você vai falar, mas peraí, 10 anos? Você foi para a USP e ficou em 3 anos, você fez o trabalho. Mas já levei o trabalho pronto para a USP. Já levei, porque toda a experiência que eu tinha aqui, desde que cheguei aqui, antes de vir para cá mesmo, eu já estudava muito. A primeira vez que conheci aqui foi em 69, fazendo trabalho para o Projeto Rondon, que era coordenador do Projeto Rondon Mapa Marajó, e fui designado fazer uma sindicância aqui, que tinha acontecido alguns casos aqui. Mas aí gostei da cidade e tal, e a partir daí comecei a estudar. Conversei com o Teixeira Guerra, que foi um falecido, né? Ele foi o que fez um primeiro livro de geografia, especificamente, né? Estudo geográfico do território do Rio Branco, isso na década de 50. Um trabalho espetacular que me deu muita luz para poder... Tem esse livro editado, esse trabalho? Tem, mas você consegue xerox, porque acho que reedição não foi feito, não. Mas esses livros, assim, coisas antigas, esses livros antigos foram interessantes de estudar, né? E então eu peguei muita coisa do Koch Grumber também, né? Que teve aqui em 1914, 12. Tá, isso é a parte de fontes. Fonte que você vai. Teixeira Guerra já é uma coisa já bem concreta. Ele faz uma análise daqui do estado, ele ficou aqui quase 3 meses aqui fazendo pesquisa aqui e publicou um senhor trabalho geográfico. E depois dele vieram diversos outros, né? Inclusive o Abissab teve aqui na época do incêndio, né, que teve aquele incêndio em 98, né, então você vê que eu peguei todo esse material e aí comecei no fim a pegar toda a minha experiência de coisa. Eu vim aqui para Roraima, inclusive... Documentos do governo, que tipo de documentos? É isso que eu ia falar, depois em 92 eu fui trabalhar no governo. Eu montei aqui o departamento de meio ambiente, na Semajus na época. Aí de lá começou a sair o zoneamento. Nós montamos o primeiro laboratório de geoprocessamento e sensoramento remoto aqui do estado, né? Começamos a trabalhar uma tecnologia nova e treinando o pessoal, usando o pessoal do estado, que não contratar empresas de fora, que o cara não conhece. Ele tem tecnologia, mas não conhece a realidade. Então nós começamos a desenvolver o zoneamento, nesse desenvolvimento do zoneamento e nesse trabalho no governo, que eu trabalhei em diversas áreas do governo,
Depois eu passei, depois do doutorado, eu fui para o Ministério Público Estadual, trabalhei também como perito ambiental bastante tempo. Então você vai conhecendo o Estado, vai conhecendo a realidade. Eu conheço praticamente todo o Estado. Não tem nada que não... Então isso me ajudou para montar Fui montando trabalho. Quando chegou em 2000, eu já estava com coisa... Me perdoe a falha de memória, mas em 2000 já tinha sido definida a situação de Raposa Serra do Sol? Não. Ainda não, né? Não, eu fui inclusive designado pelo Ministério, pelo juiz, pela Justiça Federal, o Éder Girão na época era o juiz, né? Designou como perito. Foi eu, o Gondim, que foi... O ex-reitor da universidade. E o alemão, Erwin Frank? Erwin Frank, que era totalmente contrário do ponto de vista. É bom porque os contrários são bons no grupo, né? Então foi feito. O Carlos Borges também participou, né? Então diversas pessoas. Ricardo Borges, não? Não, Carlos Borges, ele é da UER, é antropólogo. Não conheço. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um laudo. Foi feito um laudo, contestando o laudo da FUNAI, que estava totalmente errado. Está totalmente errado. Mas infelizmente, por forças maiores, o Supremo decidiu homologar a Raposa Serra do Sol. Até que ponto a homologação da Raposa Serra do Sol, de certa forma, influenciou no seu trabalho no sentido de inviabilizar ou diminuir? Até que ponto o senhor teria... Lembra que eu fiz uma pergunta? Se nesse ano o senhor teria que refazer alguma coisa? A criação da reserva Raposa Serra do Sol, de certa forma, mudou muito a sua previsão do seu trabalho? Eu acho que não, porque não é porque é uma área indígena, não é uma terra indígena. Não, nem tanto por ser área indígena, acaba sendo uma área grande, né? É simplesmente questão do tamanho da... Já tinha esse projeto, nessa época que eu coloquei na tese, do etnodesenvolvimento. O que é o etnodesenvolvimento? E seria o zoneamento, o etnozoneamento. Tem o zoneamento ecológico e econômico, que é feito para as áreas que não são institucionais, que áreas que não são que tem problema de proteção, né? Protegidas por lei. Isso. E aí surgiu depois essa lei do zoneamento, tem uma lei federal. E surgiu outra lei federal, que é do etnozoneamento, que é para fazer dentro das áreas indígenas, porque é outra sistemática lá dentro, não é? Os usos, costumes, etc e tal, aspirações, são coisas diferentes, né? E então existem as duas coisas. Só que aqui em Roraima o zoneamento estava quase pronto, aí entraram na justiça, não sei quem foi que entrou na justiça, e a justiça acatou e resolveu parar os zoneamentos, que todas as comunidades indígenas têm que ser disputadas com relação ao zoneamento ecológico econômico, que estava tradicional, que estava sendo feito. A FUNAI esqueceu que tem o etnozoneamento, que ela não fez até agora. Isso seria importantíssimo para os indígenas. Quando nós fizemos o zoneamento do Vale do Rio Cotingo, é só área indígena lá praticamente, vocês vão ver, foi consultado todas as comunidades, participaram, nós tínhamos intérprete, inclusive, em línguas, ou no Macuxi, ou no Wapixana. Não, lá o Wapixana tinha pouco, né? Tinha Macuxi, mas os Ingaricó, por exemplo, que também é derivado, né, do Caribe, do tronco Caribe, linguístico. Aí nós fizemos um trabalho legal com as comunidades. E por que não se faz isso para a Raposa Serra do Sol? Porque a Raposa Serra do Sol pode produzir. Quem diz que o índio não pode produzir? O índio não é para ficar numa vitrine antropológica. O índio, como as comunidades indígenas, são os maiores criadores de gado do estado, né? Então estão criando gado. Só que é um gado fraco, não tem, porque não tem tecnologia, não adianta dar o gado pro índio para criar o gado, não é? Vai virar churrasquinho daqui a pouco, porque não tem mercado. Então tem que se dar condições para que esse gado tenha qualidade. Não só gado, peixe, outros animais, né? Claro, tem que ter a tecnologia, né? Por que não pode, o índio não pode plantar soja, não pode plantar coisa? Mas tem que ter capital e tem que ter tecnologia. Agora, realmente uma política desastrada essa e que prejudica o índio, não prejudica e o Estado também, né? Jaime, deixa eu voltar às fontes do teu trabalho. Claro, você pega toda essa experiência de ter envolvimento com Roraima desde 69 e cria esse arcabouço de conhecimento que vai ajudar você na tese. Como é que você valida essas fontes? Porque um dos fundamentos de um trabalho científico é ele estar baseado em marcos teóricos, em fontes validadas pela comunidade, que são documentos oficiais, que são trabalhos publicados, são livros reconhecidos. A sua característica é que você
é a fonte. Como é que você valida isso? Comprovando o que você prevê na sua tese? Não, quem faz isso não sou eu. Até quem vai ler, quem vai criticar o trabalho. Então a tese já foi, não sei, nenhum de vocês dois aqui leu a tese, mas muita gente leu, criticou, elogiou, falaram para mudar, mudei muita coisa, assim, não na tese, que a tese já está feita, é concreto aquilo, mas nos conceitos que eu tinha naquela tese, algumas coisas eu mudei, então, porque as coisas mudaram, o cenário aqui de Roraima mudou muita coisa, mas agora o resto, o cenário político não mudou nada, aqui é um vai e vem, vai e volta, é um ciclo vicioso, é um problema seríssimo, né? A gente vê a parte de outra, na parte, por exemplo, de violência, né? A parte de violência, Roraima aqui era tranquilo demais, né? Tinha aquele problema, os ilícitos, qual que era o ilícito que tinha? Era a maconha da Guiana que vinha para o Brasil, a motocicleta que ia para a Guiana, alguma cocaína que vinha da Venezuela, né? Mas era isso basicamente o problema. Hoje em dia o negócio está bem maior isso. Hoje em dia é muita de coisa que a gente nem faz ideia. Então, realmente é uma... Ô, professor, a vinda dos venezuelanos para cá, de certa forma, poderia ser pensada para esse seu plano? Ou seja, se aproveitar dessa mão de obra? Não, existe essa perspectiva? Nessa época não tinha. Não, mas hoje, né? Eu imagino que seu trabalho continua. Sim, né? eu acho que qualquer mão de obra é bem-vinda. Aqui, o Roraima ainda está muito incipiente para a exigência de mão de obra. Aqui nós temos mão de obra talvez suficiente pelo que pouco que se faz. Agora, se a gente fizer um plano, realmente, tiver uma área maior de plantio, mecanizar um pouquinho menos, né, em vez de mecanizar, porque hoje em dia o agronegócio ele exige uma alta tecnologia e alta, então a mão de obra vai sendo alijada, né, desses pontos. Mas tem muita coisa que pode ser utilizada. Esses venezuelanos estão por aí, muitos estão no interior. Não sei se vocês já observaram, o pessoal não vai observar. Eu fui para o interior vendo por aí, tem Cantar, Bonfim, tem muitos venezuelanos trabalhando. Vamos longe, na Vila do Tepequém, que tem 150 habitantes, já tem dezenas de venezuelanos. Então, trabalhando, mexendo com turismo, fazendo comida, fazendo um monte de coisa, né? Então, se o cara quer trabalhar, eu acho que ele é bem-vindo, né? Mas o Roraima vai se estourar com os venezuelanos. Não, mano, eles vão se locomovendo. Os que querem sair um pouquinho mais para frente já estão indo para São Paulo. Já tem outro em Manaus, tem muito venezuelano. E os que tinham dinheiro, saíram de lá, já estão no Canadá, estão no Uruguai, estão no Paraguai, enfim, na Espanha principalmente. O pessoal está indo embora. Agora, o pessoal que tem menos dinheiro, quer dizer, uma mão de obra menos qualificada, está ficando por aqui na Colômbia. A Colômbia tem mais de 1 milhão de venezuelanos lá. O negócio está complicado lá. Mas complicado até um pouco. Daqui a pouquinho isso acalma. Eu acredito que acalma. Independente se o Maduro continua ou não, mas aqui, o pessoal que veio para cá, acho que uns 70%, 80%, como eu conversei com diversas pessoas e já falei com jornalistas que estavam estudando isso, eles querem voltar para a Venezuela. Na hora que a Venezuela se regularizar como democracia, realmente, eles querem voltar para lá. Tá, mas a curto prazo, o senhor já andou pensando em possibilidades de se aproveitar essa mão de obra no desenvolvimento, já que o senhor, de certa forma, ainda mantém um certo contato com os políticos, eu imagino que sim, né? Com o governo. Tem algum trabalho que está sendo feito? Eu acredito que não, é só um trabalho mais humanitário que está sendo feito aqui em Roraima. Não estou vendo colocação de emprego, montar por exemplo, o governo federal está ruim também nas pernas, né? Mas tendo um pouquinho de recurso, o governo estadual aqui poderia, por exemplo, construção de penitenciária. Nós estamos com dinheiro, já faz um bocado de anos já que esse dinheiro não é gasto para construir. Não constrói por quê? Falta de vontade política de um lado, né? E falta de mão de obra para fazer a coisa. Então você começar a pegar esse pessoal, começar a fazer uma série de obras de infraestrutura urbanização, né? Importantes, né? Começa a se... Por exemplo, aqui no município de Boa Vista, você vê que tem essas... São a Margarida, que a gente chama, né? Essas mulheres, principalmente, que fazem varrição de rua e tal. Isso é o pessoal que estava subempregado lá na lixeira lá no antigo aterro sanitário, que agora é um lixão, né? Trabalhavam lá, foram sendo tirados, foi sendo dado um emprego, ganha um pouquinho, mas pelo menos ganha para sobreviver. Então, o poder público tem que fazer essas coisas. O governo do estado tem que se preocupar com isso também. Tem que começar a colocar esse pessoal de baixa qualificação em trabalhos. Já é interessante seu ponto de vista com toda a experiência, mas aí eu estou fazendo a parte do interesse do programa. A gente
quer explorar ciência no teu trabalho. E eu acho interessante, aí eu tô voltando às perguntas, porque não é defeito não, a gente sempre tem o viés político, principalmente quando tá falando de desenvolvimento sustentável de Roraima. Lá nos seus cenários, em algum momento você escreve sobre a parte mineral de Roraima. Roraima é rico. Você pega o mapa mineral de Roraima da própria CPRM, você tem muitas reservas interessantes e algumas delas nesse momento não é viável economicamente já se coloca, explorar. Tem uma boa parte do trabalho. Porque você prevê algum cenário olhando para a parte de exploração mineral de Roraima? Veja, ali, sabe que Roraima é realmente uma província mineral muito rica. Infelizmente, sei lá, você vai pegar um mapa superpondo as reservas minerais, você vai ver que superpõe com as áreas indígenas. Algumas dessas, o pessoal acusa, não, o pessoal tá azul que estão pondo os índios em cima do minério, para não explorar. Não é bem assim a história, é um pouquinho, mas não é bem assim a história. O que aconteceu aqui em Roraima? Quando houve a conquista aqui de Roraima, os portugueses começaram a entrar aqui na região, os índios eram procurados para ser escravos, né? Aqui tem as famosas descidas que eles chamavam, né? Que vinham aqui em grupos, né? Até a igreja ajudava, inclusive nessa época. Quem trabalhou com isso foi o professor Reginaldo. Foi, né? Tem muita gente que trabalhou com isso. Então, essas descidas que faziam. Então, veio, por exemplo, um cara do Maranhão, Belfort, um cara que chegou aqui e rebanhou 4 mil índios aqui, os paravianos, aqui, onde é que é a região de Boa Vista, né? Levou tudo pro Maranhão, lá pro Mearim. Até eu brinco com o pessoal, fala, o pessoal maranhense agora tá voltando pra Roraima, né? Porque era esse pessoal. Mas realmente aconteceu isso, aqui foi depopulado aqui a cidade, aqui a região. Todos esses índios foram levados para ser trabalho escravo. Então o que acontece? Os que não eram escravizados, que não eram mortos, né? Às vezes na coisa, que não morriam de doenças, eles fugiam. Para onde que fugiam esses índios? Naquele tempo, na Amazônia, para onde que você, se tiver que fugir, para onde que você foge? Naquele tempo. Para Venezuela? Não. Hoje em dia não é de avião, esquece avião. Vamos pensar naquele tempo da canoa, aquele tempo do... Não se tinha, o único meio de locomoção era canoa, barco e tal. Então o índio, na hora que ele fugia, ele corria para o lugar que o português não podia correr atrás dele. E onde que é isso? Não, acima das cachoeiras. Aqui em Roraima nós temos uma região aqui, por causa da geologia, tem as cachoeiras. Então a cachoeira o pessoal não vai se arriscar. Você já foi no Ariqué, você viu a cachoeira que tem no Ariqué, aqui no Mucajaí. Então você vai em todo o rio, chega em um certo momento e pega cachoeiramento. Eles subiam e foram para onde? Essa área coincide hoje em dia na que a área Yanomami, né? Então esses índios que foram para essas áreas fixar lá. Então foi uma necessidade, né? De sobrevivência. Então eles ficaram aonde? Eles estão onde que tem cachoeira na Amazônia significa o quê? Que muda a geologia. Sai daquela planície, aí começa a ter cachoeira porque a geologia muda. As rochas aparecem. Aonde que está o minério? Normalmente nessas rochas. 90% dos riquezas minerais da Amazônia estão nas áreas do cristalino, das montanhas, etc. E aí como os índios ficaram, os que fugiram. Então hoje em dia a gente fala, não é bem assim, né? Mas aí como é que você joga com esse cenário lá no seu trabalho? Você projeta algum cenário onde a gente tenha grandes mineradoras aqui? Dois cenários. Um cenário que é da exploração mineral regularizada em terras indígenas, a mineração regularizada em terras indígenas pode ser até homologado pelo Congresso, né? Que é permitido pela Constituição. Exploração mineral em áreas indígenas, com participação do índio nos lucros, né? Então, primeiramente é isso. Outra coisa, nós temos aqui um problema que começou, Roraima, parte mineral, com garimpo. Tanto que nós temos um monumento do garimpeiro na praia, todo mostrando que houve aqui a economia aqui gerou em torno do gado e da mineração, do garimpo. Então o garimpo, por exemplo, é um pessoal que está lá, não é bandido não, né? O pessoal vai catar, o exército pegou um monte de coisa e tal. Estão lá porque precisam trabalhar e não é só ambição, não é? Eles precisam trabalhar. Então dá para regularizar o garimpo também. O garimpo pode ser regularizado em pequenas empresas de mineração. Isso está proposto na tese. Uma cooperativa, etc. e tal, para poder fazer de uma forma racional, sustentável, você explorar esses recursos. De forma que o Estado possa fiscalizar. Sem mexer com o meio ambiente. Agora você vê, puseram umas dragas enormes aqui no rio Ariquera esse tempo, né? Vocês viram a água, como é que ficou do Ariquera?
Agora parece que estão tirando o pessoal de lá, mas são dragas, são coisas... o pessoal financiador está aqui em Boa Vista, e em Brasília, nos políticos, né? Então estão financiando esse tipo de coisa. E o coitado está trabalhando lá como escravo da coisa, né? E é interessante para onde a ciência leva. Você prevê esse cenário lá atrás, em 2000. Jaime, vamos sair um pouco. Aqui o programa está terminando. Eu quero que você divulgue uma ação bem interessante que você está à frente, que é o Clube de Colecionadores de Roraima. Fala para os nossos ouvintes, divulga os horários de reunião e o que é que ele agrega. O colecionismo é uma coisa interessante, né? Ele é terapêutico, né? Que ele cura depressão, cura um monte de coisa que o cara pode ter. O cara põe aposentado que está em casa, né? Muitos colegas não é aposentado, não tem o que fazer, em vez de ficar brigando com a mulher, arruma um negócio para trocar, selo, moeda, enfim, de tudo que você possa colecionar. Nós todos já colecionamos alguma coisa na nossa vida e colecionamos, né? Eu sou filatelista já há muitos anos. Então o que acontece? Nós montamos esse clube. E esse clube estava indo bem e tal. Mas aí nós resolvemos, conversando com colegas da universidade, o Vladimir, por exemplo, o professor Vladimir e outros colegas que gostam também tem hobbies, né? De selo, de cartões telefônicos, não sei o que mais. Fala, puxa, podemos fazer uma coisa, aproximar a universidade da sociedade. Que a nossa luta sempre foi de levar a universidade para a sociedade. E como fazer isso? Fizemos então um projeto de extensão. Então, projeto de extensão, a universidade cede o espaço lá da União Operária, que é um espaço muito centralizado, muito interessante. A gente se reúne lá, convoca o pessoal e nós acertamos o clube, toda semana um do clube vai numa escola, através do projeto da universidade de extensão. E dá uma palestra, por exemplo, aprenda a geografia e história através do selo. Pô, negócio diferente. Os cartões telefônicos para a cultura brasileira, o que significa? Enfim, coisa assim para molecadinha do primeiro e segundo grau. Isso é importante, está levando, é um projeto de extensão, que a gente ouve falar muito pouco de extensão na universidade. E para o ouvinte interessado, qual o dia que vocês se reúnem e o local? Todo sábado, às 10 horas da manhã, na União Operária. É aberto ao público, para curioso, para colecionador, né? Para quem não tem o que fazer. Então, é isso aí. Fica aí o convite para os ouvintes participarem do Clube de Colecionadores na União Operária. Estou aqui ao lado do Jaime D'Agostinho, um dos idealizadores desse projeto. Jaime, muito obrigado por ter vindo ao programa. Muito rica a tua experiência aqui em Roraima. Espero contar outro momento para você trazer mais experiência dessa parte pedagógica aí desse projeto de extensão. Eu que agradeço e me desculpe, porque eu acho que ser muito acadêmico, vocês querem ser muito acadêmico, muito pontuais. Eu acho que é importante a gente se soltar, mostrar dentro de uma vivência que a gente tem aqui no estado, né? E é pena que o tempo é muito pouco, né? Teria que ser horas e horas para a gente destrinchar. Vocês teriam que ler a tese também, né? Ver o que tem na tese, porque aí as perguntas seriam mais objetivas e talvez até mais críticas, né? Porque eu acho que a universidade, nós somos críticos, né? A gente gosta de criticar, de contestar as coisas, acho que isso é importante. Então a gente tá disponível. Eu agradeço então a oportunidade. Estamos aqui para qualquer hora dessa fazer outras. Obrigado, professor. E agradecemos também vocês ouvintes. Contamos com vocês na próxima terça-feira, às 10 horas, aqui nas ondas da 95.9 FM Universitária, com o programa Por Dentro da Ciência, uma ação do Departamento de Física da UFRR. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.